pessoal, vamos a mais uma questão, uma dúvida sobre direitos autorais. Agora vamos conversar um pouquinho sobre as obras produzidas dentro da universidade, especialmente sobre as fotos. Para que a universidade utilize as fotos? Né, que são produzidas pelos fotógrafos da instituição, pela Superintendência de Comunicação, por quem trabalha com esse fim, tirar fotos. Né? Elas precisam de autorização dessas pessoas para serem divulgadas pela UFMA. Vamos discutir um pouquinho esse assunto, tá? Esse tema, ele para ser respondido, a gente vai ter que ir um pouquinho lá para a doutrina e para a jurisprudência para poder responder para vocês. Existe uma construção jurisprudencial e doutrinária explicando que, em que pese toda e qualquer obra para ser utilizada necessita da autorização prévia dos autores ou detentores dos direitos autorais, nos casos de relação de trabalho, onde o fim é a contratação daquela pessoa, o trabalho daquela pessoa é produzir obras intelectuais, nós temos a autorização que o empregador possa utilizar essas obras. Então, as obras que são as fotos, né, que a gente está discutindo sobre fotos, ou obras também produzidas, né, para esse propósito, como no caso dos professores, né, as aulas, e aqui nós temos os fotógrafos contratados para isso, no momento que eles produzem esses materiais na relação de trabalho, dentro da contratação que eles foram propósitos que eles foram contratados na instituição, essas obras podem ser utilizadas pela universidade sem necessidade de fazer sessão para todas elas. Imagina todas as fotografias, cada publicação antes de colocar no site da instituição tem que ser cedida pelo autor que está sendo contratado por esse fim, né, pelo fotógrafo. Não há necessidade pela aplicação da teoria da disposição funcional, por isso que eu disse que a resposta vai vir da doutrina e da jurisprudência, uma teoria criada pelo nobre José de Oliveira Ascensão, nome pesadíssimo da área de direitos autorais, que trabalha essa questão, né, dentro das relações de trabalho. Então, obras produzidas durante a constância desse vínculo, o empregador pode utilizar sem precisar da cessão de todas elas. Isso é um ponto que tem que ser destacado, até porque burocratizaria excessivamente as atividades dessas pessoas. Um ponto que nós chamamos a atenção é sempre em relação às chamadas obras sob encomenda, que aí nós pegamos pessoas de fora, contratamos elas para produzirem obras, muitas vezes empresas terceirizadas, ou para fazer uma cobertura de imagem, vídeo de algum evento. Bom, essa empresa contratada, sob encomenda, para produzir essas obras, produzir vídeos, produzir imagens, ela precisa de uma sessão, porque a gente não está falando de uma relação de trabalho, não está falando de uma relação de servidor público, por exemplo, com a UFMA, a gente está falando de uma relação de uma contratada, de uma terceira, que tem um propósito específico, e nós podemos chegar à conclusão da chamada obra sob encomenda. Lá vai ter que ter a transmissão desses direitos para a universidade para que ela possa utilizar o conteúdo produzido neste âmbito de contratação. Quando a gente trata de empregado, de servidores com esse propósito, cujo fim da atividade deles é produzir essas obras, é produzir fotos, é produzir material intelectual, a gente já tem aí uma consideração de uma transmissão automática, uma permissão que o empregador, no caso da universidade, possa utilizar. Eu vou esperar para vocês uma decisão do STJ, que fala um pouco sobre esse assunto, em relação à autorização, à dispensa de autorização para casos de fotógrafos, tá? Estou colocando na tela para vocês acompanharem comigo. Então, nós temos o posicionamento do STJ nesse sentido, que fala ali, né, que o fotógrafo contratado, na relação a relação de trabalho dele, torna desnecessária a sessão para a publicação pelo próprio empregador. Agora, se a publicação é por um terceiro, que não é empregador, aí precisa de autorização. Quando a publicação é feita por aquele que não contratou, a gente vai precisar da autorização do fotógrafo. Se for utilizado pela universidade, não precisamos da autorização. Também vou colocar para vocês aí uma decisão do Tribunal de Contas sobre a obra sob encomenda que eu falei. Né, o Acórdão TCU 883 de 2008, do plenário do Tribunal de Contas da União, fala que nós temos que ter cuidado na contratação para a criação de obras intelectuais no âmbito da administração pública, sendo necessária a expressa transmissão dos direitos patrimoniais autorais para a administração pública. Encomendei uma obra de alguém de fora do serviço público para que ela seja produzida, preciso, porque aquela obra não se transfere automaticamente só pelo contrato. Lá naquele contrato é a imposição do Tribunal de Contas que conste a transmissão dos direitos autorais patrimoniais para a instituição, para que não haja nenhum problema e não ocorra aquilo que a gente, né, teme muito de contratação, que é pagar e depois não ter como utilizar, justamente porque faltou uma previsão dentro de um contrato lá para a produção dessa obra sob encomenda. Então já tem até posicionamento do Tribunal de Contas sobre esse assunto. Perfeito, pessoal? Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.